é o livro escolhido dessa noite, para que a gente possa meditar rapidamente em alguns versículos que julgo serem importantes para edificar as nossas vidas. Hebreus, o capítulo de número 10, a leitura bíblica será a partir do versículo 26. Na verdade, a gente tentará passear por textos anteriores e posteriores, do versículo 26 ao versículo 31 do capítulo 10 de Hebreus. A palavra do Senhor foi registrada assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos orar. Senhor, Tua palavra está diante de nós. Carecemos de compreendê-la, Pai. Ó Deus, precisamos que o Teu Espírito registre, imprima essa palavra no nosso coração, porque não queremos pecar contra Ti. Ó Deus, e o salmista, ó Pai, disse que a palavra guardada no coração blinda o coração do poder do pecado. Agora, pois, dá-nos a graça, ó Pai amado, de alcançar a mesma sorte e ter a palavra, Deus, ó Pai, no nosso coração, blindando-o contra o pecado. Ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixe à mercê de nossa própria compreensão, de nosso próprio entendimento. Ó Pai, não permita que as coisas estejam feitas na força de nossa criatividade. Ó Deus, mas que o Teu Espírito demonstre, ó Deus, com poder, ó Deus, esta palavra maravilhosa, alimentando as nossas vidas. Pedimos isso a Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Quando a gente anda pelas ruas, de casa em casa, algumas coisas apavoram a gente. Quando a gente entra em alguns lugares, como penitenciárias, às vezes clínicas para recuperação de dependentes químicos, às vezes manicômios, a gente percebe uma coisa interessante. A maioria daqueles que estão ali são de raiz evangélica. Os presídios estão lotados de pessoas que têm o conhecimento da palavra e que por algum momento participaram ou até foram membros de uma igreja evangélica. Isso mostra que o número daqueles que desviam e que abandonam a fé é assustador. Mas ninguém disse que a caminhada com Jesus seria fácil. A caminhada com Jesus, na verdade, é bem complicada, é bem difícil, porque existe alguém furioso, em cólera, que foi atirado do céu na terra em uma batalha contra Miguel, e o seu interesse e propósito é que abandonemos a fé, é que deixemos Jesus. É que mesmo com as mãos no arado, olhemos para trás, porque Ele tem o conhecimento das Escrituras e sabe que se nós retrocedermos, Deus não sentirá em nós prazer algum. É o que diz o versículo de número 38 do capítulo 1. Por isso não somos e não devemos ser daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que caminham para o alvo, esperando em Cristo Jesus o prêmio da nossa soberana vocação. Mas há espinhos nessa jornada, há inimigos nessas jornadas, há pedras e muralhas que se colocam diante de nós para nos fazer tropeçar ou nos impedir de caminhar o tempo todo. Coisas, pessoas, situações
que vêm para provocar em nós o desânimo, para provocar em nós a frieza. Às vezes, coisas se colocam diante de nós com o propósito de nos seduzir e nos fazer sentir que a igreja não é um lugar tão bom quanto imaginávamos ser. E este era o problema dos irmãos a quem a carta aos Hebreus foi endereçada. O escritor dos Hebreus, alguns aí fecham em torno da pessoa de Paulo, mas a maioria entende que o escritor dos Hebreus é desconhecido, mas o propósito dele é muito claro. Seu objetivo era reeducar aqueles que estavam abandonando a fé em todos os cantos da Ásia Menor e principalmente em Roma, onde a sedução e a perseguição eram terríveis. Alguns estavam abandonando a fé e voltando à prática do antigo judaísmo, porque olhavam para o culto cristão e achavam que o culto cristão era muito simples, muito comum, não havia nada de espetacular. E lembravam então dos cultos judaicos que eram cercados de glamour. Aqueles homens bem vestidos, ornados de pedras preciosas, que tinham palavras que eram repetidas de ritual em ritual, e aquelas palavras tinham um impacto muito grande sobre a multidão. Aquele som de animais berrando e sendo sacrificados, sangue aspergido para todo lado. As pessoas olhavam para aquilo e se sentiam impactadas com aquilo, e quando iam no culto cristão era tudo muito comum. Era alguém puxando um cântico, quase sempre um salmo cantado, e de repente, depois de 3 ou 4 salmos cantados, alguém tomava então a Torá, ou então tradições orais dos apóstolos, lia, explicava e o culto acabou. E as pessoas começaram a achar aquilo assim muito comum, muito repetitivo, e as coisas começaram a ficar sem graça. Sentimento que nós temos na igreja. A gente fica assim, não, mas eu vou lá, vai ser do mesmo jeito. O culto vai começar às 7h30, e aí o Edson vai cantar 2 hinos, e aí depois de 2 hinos, ele vai ler um texto bíblico, e depois de ler o texto bíblico, ele vai passar a palavra para o louvor, e depois o louvor vai cantar 5 cantos, eu já até sei, ele vai mandar a gente colocar de pé, na hora da oferta vai mandar sentar, e aí depois o Edson vai orar pelas crianças, depois o pastor vai pregar, vai ler a Bíblia, fazer tudo do mesmo jeito. O culto cristão é muito simples. E aí a gente fica querendo se apegar ou se voltar para coisas espetaculares. Não sei se você já percebeu, mas quando acontece algo diferente no culto, as pessoas voltam para casa maravilhadas porque a rotina foi quebrada. E as pessoas não toleram rotina. E as coisas com Deus, irmãos, são vivas, mas muito repetitivas. Ele não muda a estratégia. Há tanto tempo, o segredo da força da igreja sempre foi oração, Bíblia e jejum. Nunca mudou. Ele fica inventando uma série de coisas extraordinárias para dinamizar, para dar poder à igreja. Mas o que dá poder à igreja é oração, Bíblia e jejum. Nada mais. Por isso, irmãos, o grande número de pregações geram igrejas de desviados. Multidões que trocam de lugar nos bancos da igreja a cada novo domingo. Pessoas que começam a andar na fé e de repente nos assustamos ao encontrá-las, às vezes descrentes e até rebeldes quanto às ordenanças da palavra de Deus. E a gente pensa, meu Deus, mas fulano cantava louvor, como é possível que fulano tenha endurecido o coração dessa maneira? Abandonar a fé não é algo próprio apenas de nossa geração e de nossos dias. Mas abandonar a fé é algo que vem desde os primórdios da igreja. Já na era do apóstolo Paulo isso era muito comum, e o apóstolo Paulo viveu esse drama. Por exemplo, o apóstolo Paulo lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 19 e 20, ele fala de 2 homens, ele fala de Himeneu e ele fala de Alexandre, 2 homens que haviam naufragado na fé, abandonado a fé, porque rejeitaram a ministração do Espírito Santo em sua consciência. Pode acontecer com qualquer um de nós. Já se pegou fazendo uma coisa e o Espírito Santo dizendo para você, está errado. Para, está errado, não continue.
aquela ministração sufocando nossa consciência, é uma graça de Deus para que não possamos pecar deliberadamente, ou conscientemente, voluntariamente, espontaneamente. Essa graça de Deus é ministrada no nosso coração todas as vezes em que andamos no caminho torto. É misericórdia de Deus. Mas chega um tempo em que esta voz, sufocando nossa consciência, é abafada por nós, porque queremos pecar. Ele diz para nós, perdoa. Ele diz para nós, você não leu a Bíblia hoje? Ei, você não orou hoje? E vem aquela inquietação, realmente, eu não orei, eu não leio a Bíblia, e aquilo vai incomodando, e aquilo vai apertando o nosso coração. Mas aí a gente vai abafando aquilo, vai matando aquilo, e chega uma hora em que esta voz não fala mais nada com a nossa consciência, porque nós cauterizamos a consciência na qual o Espírito Santo ministra, e se isso acontecer, iremos abandonar a fé. Alexandre, provavelmente filho de Simão, o Cirineu, lá do capítulo 14 de Marcos, o homem que levou a cruz com Jesus, provavelmente esse homem tenha começado uma jornada na fé. Ele é chamado de cooperador lá em Filemão, versículo 24. Ele é apresentado com Deus como cooperador do Evangelho, como alguém que abraçou a fé com o apóstolo Paulo, como alguém que brigou pela igreja, como alguém que lutou pelo crescimento da igreja, e agora o homem está naufragando na fé. Interessante é que Himeneu e Fileto, agora no capítulo 2 da segunda epístola de Timóteo, nos versos 17 em diante, a Escritura diz que é apresentado lá Himeneu e agora acrescenta-se um Fileto. Estes homens haviam abandonado a fé, mas eles continuavam dentro da igreja. Porque Himeneu e Fileto, diferente ali da filosofia de Alexandre, que era de silenciar a sua consciência, eles queriam no culto proeminência, oportunidade. Já se deparou com aquela pessoa que vem para a igreja e depois sai, e quando abordada diz assim, não fiquei lá, não me deram oportunidade. Ninguém me deu oportunidade de falar no microfone, ninguém me deu oportunidade de cantar, ninguém me deu oportunidade de pregar, ninguém me deu oportunidade de visitar, ninguém abriu uma porta para mim, aquela igreja. Faz acepção de pessoas. O grande problema é que Himeneu e Fileto haviam lido a Bíblia e chegado ao entendimento de que não havia ressurreição e outras coisas mais. Sendo que Jesus pregou sobre ressurreição, e aqueles que andaram com Jesus 3 anos repetiam esta pregação, e agora Himeneu e Fileto, com 15 minutos de leitura bíblica, com 2 dias de oração, já estavam recebendo revelação que os apóstolos não receberam. E queriam que tal pensamento prevalecesse na igreja. E as coisas não funcionam assim. Quem determina o que ocorre na igreja é a Bíblia Sagrada, e não o que eu acho ou o que você entende. E às vezes isso acontece porque determinadas pessoas começam a orar um pouquinho mais, começam a jejuar um pouquinho mais, começam a ler a Bíblia um pouquinho mais, aí elas já descobrem algo que em 2000 anos de história da igreja ninguém descobriu. Irmão, é um engano. É do diabo. Eu fico muito triste com algumas pessoas que vão a alguns congressos, ouve alguém falar alguma coisa e já chega dizendo, está tudo errado nessa congregação. As coisas não deveriam ser assim, não funciona assim, porque eu fui em um congresso tal, e fulano de tal ministrou a palavra para mim, e eu entendi que o método melhor para a Galileia não é esse, é esse. E aí o Hector fala assim, não filho, está certinho mesmo, o método é esse mesmo. Aí ele se rebela, aí ele se levanta, a Escritura diz que abandonou a fé, naufragou na caminhada do Evangelho, porque faltou humildade. Esse era o problema de Himeneu e Fileto. Alexandre, chamado de o latoeiro, no capítulo 4, no versículo 14, o mesmo Alexandre, aí apresentado no texto que citei há pouco, a Escritura diz que agora ele não é apenas um homem descrente com relação ao Evangelho, mas ele se torna inimigo do Evangelho. E há pessoas assim, que outrora não eram fervorosas, apaixonadas da igreja, participavam dos cultos assiduamente, e de repente abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja.
inimigos do Evangelho, blasfemam contra Deus, se levantam contra homens de Deus. E o apóstolo Paulo fala que Alexandre o latoeiro lhe causou muitos males. E a história diz que Alexandre, no tribunal romano, foi acusador do apóstolo Paulo, sendo que o apóstolo Paulo muitas vezes o abençoou e o ajudou. E ele se volta para o apóstolo Paulo, e sendo testemunha de acusação do apóstolo Paulo, leva o apóstolo Paulo à condenação e martírio. Um homem que foi ajudado, que foi abençoado, um homem que bebeu do Evangelho agora é seu inimigo. Pode acontecer. Desde aqueles tempos já acontecia. Se não vigiarmos e orarmos, isso ocorrerá conosco. É interessante porque a Escritura apresenta Demas, cooperador do Evangelho. No capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo, agora no versículo 10, o apóstolo Paulo diz: Demas, tendo amado o presente século, abandonou a fé. Amar o mundo pode nos levar ao naufrágio na fé. Amar o mundo pode nos levar à apostasia da fé. E não se iluda, todos nós temos o mundo no coração. Se for dada a oportunidade, irmãos, este desejo mundano vai aflorar e vai nos levar para o buraco. Por isso temos que vigiar e pôr cerco constantemente em nossos olhos, em nossa boca e em nosso coração. Constantemente. E a Escritura diz assim: infiéis, não compreendeis que o amigo do mundo é inimigo de Deus. Não há como, se rasgarmos o nosso coração para o mundo, automaticamente nos tornaremos inimigos do Altíssimo. Atrairemos seu juízo e sua ira sobre nós. Por isso teremos que ter muito cuidado com o que ama o nosso coração. Eu fico preocupado quando chegam algumas pessoas lá em Conselheiro Pena, próximo agora ao Penense, ausente. Aí é aquela coceira no coração da igreja. E todo mundo fica assim: mas pastor, o Penense está vindo aí, mas o que tem de errado, pastor, no Penense? Pastor, eu posso ir só uma canjiquinha? Pastor, eu vou ficar do lado de fora da boate, eu nem piso lá dentro. Mas pastor, fulano de tal vai estar, fulano de tal também vai estar, o pastor, aquele amigo da infância, também vai estar, pastor, vai estar todo mundo lá, por que eu não posso ir? E o coração palpita, bate forte pelo desejo de ser e fazer o que todo mundo é e faz. Chegando lá e diz: pastor, eu vou cruzar meus braços, eu posso até entrar, pastor, na boate, mas eu prometo para o senhor que eu não vou dançar, eu prometo para o senhor que eu não vou ouvir aquelas músicas, eu prometo para o senhor que eu não vou sair beijando todo mundo, não, eu sou crente. Eu fico assim: chegou em Conselheiro Pena, carnaval, a igreja fala assim: meu Deus, vamos fazer um retiro espiritual, senão os crentes vão tudo para o carnaval. Isso mostra o que? Que o mundo está no coração da igreja. A igreja ainda é apaixonada pelo mundo. E se Deus não tiver misericórdia, cairemos no mesmo erro de Demas. E iremos naufragar na fé. E poderemos fazer coisas tão terríveis quanto as que Alexandre fez, quanto as que Mineu e Fileto fizeram. Porque temos essa tendência carnal. A carne pulsa em nós ainda. A carne bate forte em nós. E o apóstolo Paulo disse o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse está sempre diante de mim. O próprio Deus disse a Caim: Caim, eis que o pecado está à sua porta, o seu desejo será contra, e a ti cumpre dominá-lo. Esta batalha é ferrenha e você leva grande desvantagem, porque o seu desejo é contra você, o seu desejo é pecar. Por isso, irmãos, não fuja do mal, mas fuja da aparência do mal, porque só a aparência do mal é um problema muito grande para você, porque até o seu eu conspira contra ti. Não caia no erro de Demas. Não ame o mundo. É Galileia ausente? Galileiense ausente? Vem aí. E como vai ser? Eu disse para uma pessoa assim: filha, você não precisa ir. Você quer ver fulano? Vem, vai chegar que dia? Vai chegar na terça, chama ele para ir na sua casa à noite. Mas não é a mesma coisa, pastor.
satisfazer o apetite carnal. Ela quer encher, empanturrar seus olhos daquilo que todo mundo enche. Ela quer pecar, mas ela não admite que é pecar. Porque a consciência dela é martelada pelo Espírito Santo que diz, ó, não é uma boa, ó, não é legal. É como quando a gente quer namorar. Já viu aquele caso, você quer namorar, os pais não deixam. E aí o diabo fala de um lado o seguinte, o quê? Namoro escondido, ninguém vai ver, ninguém vai saber. É só um beijinho. Mata a sua vontade, mata a sua curiosidade. Aí o Espírito Santo fala assim, olha, honra papai e honra mamãe, senão você vai morrer cedo. É o que a Bíblia ensina. E aí você fica aqui martelando sua consciência, e você fica assim, querendo pecar, mas preso aos ensinos que a igreja lhe concedeu. E aí você fica naquela crise terrível, mas a sua vontade é beijar, é namorar. E às vezes você fica com raiva do papai e da mamãe, você se levanta, mesmo o papai fala assim, filho, ele não é o melhor para você, filha, não faz isso, filha, você vai sofrer, filho, esse não é o caminho, essa não é a mulher de Deus para a sua vida, mas é ela que eu quero, é isso que eu quero, eu vou fazer, porque o coração já está mundanizado. E no mundo é assim, ninguém respeita pai, ninguém respeita mãe. Mas no Evangelho não é assim. No Evangelho, filho honra pai e filho honra mãe. É isso que o Evangelho ensina. E aí o texto diz o seguinte, filho, para que você tenha alguma chance nessa batalha contra a sua própria natureza e não venha naufragar na fé, você precisa de algumas coisas. Hebreus, no capítulo 2, no verso 1. Abre lá, por favor. Hebreus, capítulo de número 2, verso 1. Olha que coisa fantástica o escritor dos Hebreus apresentando aos crentes, principalmente de Roma. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele está dizendo o seguinte, filho, o que te ajuda nesta batalha contra você mesmo é apegar-se à palavra, é abraçar a palavra, é ater-se à palavra, é fazer da palavra sua única referência de fé e prática, regra da sua vida. Não existe outro lugar para ancorar sua vida, senão no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só ancorado nele, você não vai naufragar. E aí é interessante no versículo 11 do capítulo 5 do mesmo livro dos Hebreus. E aí eu gostaria que você lesse. E eu vou ler bem devagar para que você vá entendendo. Deus vai ministrando o seu coração. Dos versículos 11 ao versículo de número 14. Olha o que diz a Bíblia. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Eu não sei se você já estudou isso aqui, mas lá na carta que Tiago escreve aos crentes da dispersão, ele diz o seguinte, nós devemos ser cedo em ouvir, tardio em falar. Aí ele usa duas palavras gregas, táxis, ou seja, táxi mesmo, é quando você precisa de um transporte mais rápido, você pega um táxi. Ou seja, seja rápido, seja urgente, seja apressado para ouvir. Aí ele usa outra palavra, retardos, ou tardos, tardio. Seja retardado para falar. É aquele cara que quando você fala, ele não responde de imediato, ele não reage de imediato, porque ele tem dificuldade de processar o que ouviu. Ele tem uma dificuldade mental, ele tem uma limitação mental. E o texto está dizendo o seguinte, olha, quanto a dar respostas apressadas, seja mentalmente limitado ou retardado. Finja que você não entendeu. Deixa entrar aqui e sair do outro lado. Assim sendo, você conduzirá a sua vida em paz. Aqui ele diz o seguinte, olha, preste atenção.
Vocês inverteram as coisas. Vocês se tornaram tardios em? Ou deficientes na compreensão quanto ao que ouvi. É aquele cara que você tem que falar com ele assim: filho, olha, você tem que perdoar. Aí o cara sai daqui, ele não perdoa. Ele não entendeu. Você entendeu não? Tem que perdoar, filho. O Evangelho ensina que você tem que perdoar. E o Evangelho ensina que você não pode deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, antes da noite chegar, você tem que consertar. Você não entendeu? Quantas pregações terão que ser ministradas para que você entenda, marido e esposa, que vocês não podem dormir brigados. Não existe biblicamente esse negócio de você brigar com a mulher, quebrou o pau durante o dia, chegou à noite e tem que consertar. Em nome de Jesus tem que acertar. Não tem esse negócio de um dormir virado para lá, um dormir virado para cá. Não tem esse negócio de um dormir na cama, um dormir no sofá. Isso é do diabo. A Escritura diz que o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. A gente tem que engolir o sapo e ir lá e falar: mulher, você pisou na bola comigo, mas eu quero te perdoar. Mas porque Jesus mandou. E ainda que seja assim. Meu coração está machucado, doído, mas ele mandou e eu sou submissa a ele. O que ele manda eu faço. Eu estou aqui para fazer. Me perdoa. E a mulher da mesma maneira, irmãos. Mas a gente é meio que retardado para entender essas coisas da Bíblia. Aí a gente fica transformando o nosso casamento no inferno. Chegando às vezes às vias do divórcio. Porque não conseguem entender o que a Bíblia diz com palavras muito claras. Não deve deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Tem que perdoar. E aí ele fala assim: olha, e tem que ser 70 vezes. Você já pensou no negócio desse? Não, Deus, mas quanto que dá isso aí? Mas faz a conta aí, mas Deus, 70 vezes 7, 490 vezes no mesmo dia. Já entendeu como é que é? O problema não é de Deus, o problema é nosso. A Bíblia ensina com clareza. Versículo 12 diz: pois foi feito quando devia ser mestres. A gente tinha que estar ensinando os outros essas coisas. Aí o texto diz: atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que Deus queria conosco era coisas muito maiores, irmãos, muito melhores. Mas a gente precisa que pessoas nos ensinem de novo o que foi nos ensinado quando a gente começou a caminhar na fé. A gente precisa estar aprendendo coisas muito simples da fé cristã. Esse negócio de perdoar, isso é elementar da fé cristã. Esse negócio de não guardar rancor, não guardar mágoa, é elementar da fé cristã. Aí o texto diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí o texto diz, irmão, que este retardo, ele é curado pela meditação constante e abundante da palavra de Deus. Quando nós enchemos nossa mente da palavra de Deus, nós curamos esse retardamento mental, passamos a entender a palavra de Deus rapidamente e a praticá-la, porque crescemos a estatura de varão perfeito. E só a palavra pode usar isso. Por isso tem gente que tem 30 anos, 40 anos de igreja e até hoje não pregou o evangelho para ninguém. Não entendeu? Que tem que pregar. E aí você fala, não faz. Porque é menino. Vive de leite ainda. Não cresceu porque não fez da Bíblia sua única fonte de alimento. Sua única regra de fé e prática. Aí ele diz o seguinte: cuidado. Capítulo 10, no versículo 23, diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, considerando-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras. E aí ele fala: não deixemos de congregar,
como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O texto fala assim, porque a tendência, quando a gente começa a apostatar da fé, você vai identificar a apostasia quando você começar a perder o desejo de vir na igreja. Ah, teu olho, está apostatando da fé, está afastando, nem está sabendo. A igreja torna-se desinteressante, desmotivadora. Pastor, o louvor mudou, não está do mesmo jeito. Pastor, a pregação só mudou, não fala mais no meu coração do mesmo jeito. Não, pastor, mudou alguma coisa, o povo está diferente, eu estou sentindo a mesma coisa, eu não sinto mais vontade de ir na igreja. Cuidado, filho, você está naufragando. Seu barco está à deriva, vai afundar. E aí o texto sabe por quê? Ele diz, não deixemos de congregar, porque quando congregamos, damos a oportunidade a Deus de nos admoestar, de nos exortar, de olhar para nós pelos olhos de um irmão, de falar conosco pela boca de um irmão. Filho, apruma a tua vida, olha, você está desviando, filho, você está faltoso no culto, filho, você tem que orar mais, filho, estou notando que você não está lendo, filho, olha o que você está fazendo na escola, filho, olha aquilo outro. Estas ministrações, usadas por Deus, antes de serem antipáticas, são bênçãos para nos resgatar. E aí ele fala, isso acontece quando a gente congrega. Uma pessoa chega assim, estou notando que você está triste, está desanimado, está acontecendo alguma coisa, filho. Aí você fala assim, estou passando por essa prova. Ele fala assim, filho, a palavra de Deus diz no versículo tal, porque você não está tendo força para ler a Bíblia. Aí alguém lê a Bíblia para você. Por isso que você não pode deixar de congregar. Mas se você tiver a compreensão de tudo isso e decidir espontaneamente viver no pecado, a Escritura diz, já não há esperança para ti. Por quê? Porque você fará de Deus seu inimigo. Se o diabo for seu inimigo, Deus pode te ajudar. Mas se Deus for seu inimigo, nem o diabo pode te ajudar. Você está perdido. Eu estou perdido. Por isso que a Escritura diz que horrível coisa é ter Deus como inimigo. Terrível é ter Deus como inimigo. Assustador, sombrio é ter Deus como inimigo. Um dia, por causa do meu pecado e do seu pecado, Jesus foi visto por Deus como inimigo. Deus o surrou pelas ruas da Palestina. Deus o cortou naquela cruz. Deus o furou com espinhos. Deus transpassou seus braços, suas mãos e suas pernas com cravos. Deus o furou com uma lança. E a Escritura diz que Jesus morreu pelo determinado desígnio, ou pela mão de Deus. Porque quando Deus olhava para ele, Deus só via pecado. E os pecados nossos que estavam sobre eles afrontavam a Deus e chamavam Deus de inimigo. E agora, filhinho, se Deus não poupou Jesus, por que ele vai nos poupar? E naquele período Jesus sentiu esse abandono. Ele gritou, Deus meu, por quê? Ninguém o ajudou. Ninguém podia atravessar na frente de Deus. Deus estava irado. E quando isso ocorrer, e contra nós, ninguém poderá atravessar na frente de Deus. Ninguém. E aí o texto diz o seguinte: é uma expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários de Deus. O escritor diz, não abandonem a fé. Não chamem Deus para uma briga. Vocês não podem vencer. É terrível enfrentar. E aí ele diz o seguinte, lembre-se de Moisés. E aí ele cita o texto de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, o capítulo 17 de Deuteronômio, quando fala de idolatria. Se alguém for pego em idolatria e tiver 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa não tem direito de defesa e ninguém pode intervir ao seu favor. Tal pessoa era apedrejada sem piedade, sem misericórdia. Ele se apropria desse texto e diz, quando Deus marchar contra ti, se for o seu adversário, ele o fará sem piedade.
Ele o fará sem misericórdia. Será ainda mais severo o castigo do que foi nos dias de Moisés. Por quê? Porque simplesmente nós, três coisas: calcamos os pés do Filho de Deus, ou desprezamos seu sacrifício, zombamos de tudo aquilo que ele fez naquela cruz. Jesus não morreu por acaso. Jesus morreu para que eu e você não enfrentássemos a ira de Deus. E quando nós desmerecemos tal sacrifício, nós irritamos a Deus. O texto diz que, porque também profanamos o sangue da aliança, quando nós desprezamos o derramamento de sangue, adotando uma vida pecaminosa, nós despertamos a ira de Deus. Isso ocorre sempre conosco. O Evangelho não é comum. Não é comum. Deus não faz vista grossa. Deus não é brasileiro. Deus nunca dá jeitinho. Deus sempre corta reto. Para Deus é sim, sim. Não, não. O que passar disso é do diabo. Para Deus, certo é certo e errado é errado. Não tem meio termo. E aí o texto se encerra dizendo o seguinte: desprezou a obra de Jesus, zombou do seu sangue e ultrajou o seu espírito. Quando nós decidimos fazer as coisas na força de nossa carne, sem o poder do Espírito, nós irritamos muito a Deus. Deus disse que sem Ele nós nada podemos fazer. Mas às vezes a gente acha que pode. A gente acha que pode construir um casamento sem oração. Não podemos. A gente acha que pode construir uma família sem oração. Não podemos. A gente acha que pode educar filhos sem oração. Nós não podemos. Às vezes a gente acha que nós podemos ministrar um louvor sem oração. Nós não podemos. Nós ultrajamos o Espírito da graça quando não nos humilhamos diante dele e nos entregamos à dependência completa dele. Porque essa obra nenhum de nós é capaz de fazer. Só ele pode fazê-la. O máximo que podemos fazer é barulho e ajuntamento de pessoas. Mas transformação de vida nós não podemos. Aquele filho que temos, aquela filha, aquelas dificuldades no casamento, aquelas dificuldades no trabalho, nas finanças, experimente orar. Experimente colocar nas mãos de Deus. Eu estive aqui para contar para vocês, há uns dias atrás, sobre a internação de minha mãe numa clínica de dependência química, sobre a tristeza de não ter visto a ação de Deus dando livramento. Confesso que até o último minuto eu estava esperançoso de que alguma coisa acontecesse, mas não aconteceu. Ela foi para uma clínica de recuperação. E nós estávamos todos preocupados porque ela falou que quebraria a casa toda, ela xingaria todo mundo, e falou até que passaria a mão numa faca, esfaquearia meu pai. Meu pai todo preocupado com aquela situação, e quando essa mulher sair de lá, vai ser terrível. Mas nós vamos fazer. E ele muito assustado com isso. Mas a igreja lá orou, todo mundo orou, gente jejuando. E eu achei muito fantástico, um adolescente virou para mim, eu passando na rua, ele falou assim: meu pastor, ele bateu no peito e falou assim: ó, minha semana é sua. Aí eu falei assim: o que é isso, menino? Ele falou assim: olha, estou durante essa semana toda jejuando pelo Senhor. Deus vai abençoar a sua mãe, espere em Deus. E aí eu passei na rua, a Larinha gritou para mim e falou assim: pastor, acho que foi entre nós, minha semana é sua. E aquilo me deu uma motivação tremenda, alegrou meu coração. Cheguei na sala de escola dominical, sentei, a aula aconteceu, aí terminou a aula, a irmã Creuza falou assim: olha gente, aqueles que estão orando pelo pastor e acreditam no milagre, fiquem à vontade para dar um abraço no pastor e pôr a mão na cabeça dele e abençoá-lo no nome de Jesus. E aí todo mundo veio, abraçou o pastor, e eu fiquei surpreso, tanta gente que estava orando. Eu estou orando 3 horas da manhã pelo Senhor, pastor, Deus vai abençoar, fica calmo. E aquilo me animou. E aí meu pai me ligou na quinta-feira, 1h, falou assim: Ricardo, milagre, Deus fez um milagre. Aí eu falei assim: o que aconteceu? Todo mundo saiu de casa logo cedo, ficou ninguém lá.
E aí o pessoal chegou para pegá-la. Chegou lá os policiais, o agente de saúde, o médico Dr. Carlos, chegou lá uma psicóloga da prefeitura e o padre, porque ela é católica romana e ela assim ama o padre. O padre é um ícone para ela. E aí então a gente chamou o padre para ir, para ajudar. E aí o padre chegou, sabendo de toda a situação, conhecendo muito bem ela. Aí o padre, quando chegou, ela recebeu todo mundo e falou assim: gente, normal, vocês vieram me buscar, não foi? Aí o padre todo treinado: nós viemos te buscar. Aí ela perguntou assim: quem mandou? Aí o padre falou assim: não vamos falar quem mandou, nós viemos te buscar. Aí ela disse assim: padre, eu posso pelo menos terminar meus afazeres de casa? Tem os biscoitos no forno, tem que assar, depois que eu terminar, tudo bem. E o padre assustou com aquele negócio, assim: o que é isso? Aí o padre, tudo bem, sentou 1h30, 2 horas, ela fez todo o serviço, terminou, deixou tudo no lugar. Aí ela sentou e o padre achou isso mais impactante. Ela sentou, estendeu o braço e falou assim: pode aplicar o calmante. O padre pediu o médico, eles foram lá, o agente de saúde, fizeram o serviço. Aí ela perguntou para o padre assim: para onde o senhor vai me levar? Para uma clínica assim, tal, 1000 quilômetros daqui e tal. Aí ela falou assim: não tá, pode me levar. Aí colocou no carro e o padre achou que estranho demais. Aí parou no meio da estrada, 50 quilômetros depois, ela parou, o negócio não fez efeito. Ela ficou sóbria o tempo todo. E aí ela pediu ao padre: eu posso, padre, para, porque ela fuma muito, muito mesmo. Ela falou assim: eu preciso fumar um pouco, estou estressada e tal. Aí o padre parou o carro, ela desceu, fumou. E ela perguntou ao padre assim: eu vou ficar muito tempo nesse lugar? O padre falou assim: vai. É no mínimo 1 ano trancado. É involuntário, forçado. Não pode ver ninguém nos 30 primeiros dias. E aí ela falou assim: tudo bem, eu vou. Aí o padre voltou, foi lá e voltou para o pai e falou assim: o que vocês fizeram? E meu pai falou com ele assim: nós oramos, padre. E ele não é convertido. Nós oramos. Quando a gente ora, tudo fica mais fácil. A vida fica menos conflituosa, menos traumática. Fica mais gostosa. Experimente orar por tudo que você for fazer. A Escritura diz: olha, o homem que teme a Deus, antes de dizer nós iremos para o lugar tal, teremos lucro, ganharemos muito dinheiro, e se o Senhor quiser, nós iremos a um lugar tal, negociaremos e teremos lucro. Mas se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Amém? Amém. Feche seus olhos.